Vereadores, boa noite, os serventuários da casa, a imprensa que nos acompanha, o brusquense de casa que nos acompanha nas redes sociais, o pessoal da AMA, boa noite a todos. Bom, o tema que eu vou trazer hoje, até levantado já através da vereadora Marlina, com relação à ponte João Libério Benvenuti, conhecida também como a ponte da Bilu. Falando um pouco, hoje ainda é cedo para a gente falar o que ocasionou a queda da cabeceira da ponte. Muitos vão dizer assim, não, mas acabaram tirando o material, o barro debaixo da sapata, mas não é só isso, tem mais coisas que giram em torno da história dessa ponte. Não é só a questão do material, da fundação, de que maneira realmente é relacionado, de que maneira essa obra foi projetada, executada, principalmente a questão da fundação dela. Então, falando um pouquinho da história dessa ponte, nós conhecemos ela foi construída na década de 90, ela tem cerca de 30 anos de construção, não foi construída pelo município de Brusque, ela foi uma verba estadual trazida através de deputado para o município de Brusque, não foi construída pela municipalidade. O município hoje ele não possui projeto da ponte, ele não possui nenhum dado a não ser o histórico dos acontecimentos dessa ponte. E em 1999, senhora vereadora e senhores vereadores, até os vereadores mais experientes dessa casa, acredito que me recordo que em 1999, quando o prefeito era o seu Hilário Zen, essa ponte já passou por uma série de problemas e, inclusive, teve que ser feito um reforço estrutural nela. É uma ponte recém-construída que passou por uma série de trabalhos. Então, aqui, esse reforço estrutural de 1999, essa imagem aqui, ela caracteriza uma imagem tirada da época. Nos pilares, próximo até ao pilar e a sapata ali que teve o problema ocasionado, a gente já vê o desmoronamento, todo o deslocamento desses pilares, uma série de problemas ocasionados por causa da falta de infraestrutura da ponte, de fundação da ponte. Ali, nesse momento, a gente buscou algumas fotos da época, do que seriam aquela ponte naquela época. Nós percebemos também os próprios pilares, a sapata, como ela encontrava-se hoje, na hora da construção, fazer um comparativo do que foi trabalhado em cima dela, com a foto anterior, a foto ali de 1999, a gente já se via esse material semelhante ao que é hoje. Não que isso não tenha gerado algum desconforto naquela estrutura, mas falando em fundação, ele está muito próximo e não caracterizaria um possível colapso daquela fundação. Vamos falar um pouquinho de sapata e estaqueamento. Eu vi que gerou muita polêmica nas redes sociais a questão da infraestrutura da ponte. Hoje, quando a gente faz uma obra de arte, nós temos, ou até mesmo a construção de uma casa, de um prédio, o vereador Beto aqui, que é construtor, sabe muito bem, que existem dois para ver uma fundação, que é a questão do estaqueamento, que é uma fundação profunda, ou a questão por sapata. Quando eu construo uma ponte, eu faço uma fundação onde eu descarrego uma carga sobre a sapata, a sapata acaba distribuindo sua carga de forma verticalmente e distribui sobre toda a sua área. Quando nós falamos de uma ponte ou de alguma obra que ela é estaqueada, o esforço que sustenta a estrutura não é a sapata. Nós temos um bloco de ancoragem, que é chamado na engenharia, onde ele faz a ligação entre a superestrutura, que seriam os pilares, com relação à infraestrutura, que seria as estacas. E o que aguenta essa estrutura, essa fundação, não é nem o esforço levantando, que a gente diz aquele esforço sobre a área de atuação da estaca, e sim o atrito que gira em torno do estaqueamento. Cedo à parte, vereador. Obrigado, vereador Nick. Ouvindo agora esses esclarecimentos que tu trouxeste até aqui, que realmente não existe projeto dessa ponte, né? Eu sei que isso é uma obra que foi terceirizada, por uma empresa terceirizada. Então, eu acredito que, ouvindo isso aqui, eu que sou leigo, né, em engenharia,
só corrobora com um erro desse engenheiro, na minha opinião. Porque como é que ele vai me cavar abaixo de uma sapata de uma ponte se ele não tem um projeto dizendo que ali tinha uma estaca e aquilo ali era firme que ia sustentar a ponte? Então, o que eu quero defender aqui é que se essa conta desse conserto não caia para o contribuinte brusquense pagar, que essa empresa seja apurado, né? Como eu falei, eu sou leigo nisso, mas que isso seja apurado e que essa conta vá para a empresa responsável pela obra pagar, e não o cidadão brusquense. Obrigado pela parte. Já vou chegar nesse ponto. Obrigado, vereador. Vereador Natal. Boa tarde a todos. Eu me lembro bem quando essa ponte foi construída. Essa ponte ela foi construída não pela prefeitura, ela foi construída pela Associação de Bairros na época. E com certeza foi feito um projeto que não tinha estrutura, porque hoje tu vai cavar debaixo de uma sapata, se tivesse estaqueamento, não aconteceria nada, como você acabou de falar, que de construção a gente entende um pouquinho, mas ali ela estava totalmente em cima do barro, então não tem como aguentar. Então, hoje a gente está procurando os culpados, né? Mas se a gente procurar o projeto original dessa ponte, que eu não sei se tem, aí nós vamos ver da onde saiu o erro, no caso. Obrigado. Obrigado, vereador. Só para complementar, eu tenho mais alguns slides para apresentar. Isso seria um pouco da infraestrutura da ponte. Se nós colocarmos... Vamos botar o slide adiante. Aqui, ó. Por exemplo, nós temos... Essa aqui é a infraestrutura... Os pilares, e ali na questão da infraestrutura nós podemos ver as estacas que dão todo o suporte da infraestrutura. Quando se foi a fazer a construção da avenida que ali se passou, que está projetada a passar, foi feito um levantamento. Essa outra imagem na direita, ela mostra o estaqueamento na ponte, na estrutura da ponte, na cabeceira da ponte. A máquina, realmente ela foi ali para fazer esse levantamento, que a gente tem que fazer a sondagem. E essa sondagem, infelizmente, ela está enterrada, só consegue através de uma limpeza, de uma manutenção, ver realmente se tem um sistema de estaqueamento. Foi feita essa verificação, ela estava estaqueada, e é isso que deveria dar todo o suporte para a cabeceira da ponte nesse tipo de situação, como eu comentei anteriormente, quando é uma ponte ou uma fundação suportada por estacas. Aqui, ó, essa é uma foto bem típica. Nós a infraestrutura, né, onde estão as sapatas aparentes, e isso exemplifica bem a questão de o que suporta a estrutura é a relação do estaqueamento. O que daria-se o desenrolar da verificação das estacas? Foi comprovado que o sistema era estaqueado, foi feita a limpeza da terraplanagem, a própria função da empresa a executar seria a confecção das armaduras para a construção da cortina de concreto, assim como foi feito nas outras cabeceiras das pontes, se faz a limpeza, faz a remoção do material, nesse meio tempo já se faz a confecção das armaduras e já executa a questão da cortina de concreto. E depois desse passo se faz a construção da Avenida Beira Rio, que ali se passa. Neste ponto, até, presidente, queria pedir mais um minutinho posteriormente para finalizar. O que eu gostaria de levantar aqui é que se está se apontando muitos culpados, engenheiros, administradores, gestores. O que eu quero levantar é a questão histórica. A gente sabe que teve um problema já histórico com essa ponte. Foi feita uma verificação, verificou-se que tinha um estaqueamento.
Agora, o que a empresa, a prefeitura e a concessionária ela está levantando é o que ocasionou. Será que tinha-se realmente esse estaqueamento por completo da ponte? Se o que sustenta a ponte são as estacas, será que ela tinha todas as outras estacas? Será que o problema, aí eu levanto como vereador, será que o problema foi de hoje ou foi de lá atrás, onde não foi executado adequadamente? Quando o próprio prefeito falou que estão esperando os técnicos para verificar o que ocasionou a ponte, não é questão do desmoronamento. A gente sabe que o desmoronamento se deu por uma falta de infraestrutura. A gente sabe disso, qualquer leigo sabe. Mas o que ele quis dizer é o que realmente ocasionou. Qual foi? Essa falha não se dá apenas pela escavação, mas sim por um contexto que gira em torno da infraestrutura. Então, isso está sendo levantado. Agora, só para complementar rapidamente, só falar um pouquinho das ações que o governo já tomou pós o problema ocasionado. As pessoas elas já foram indenizadas, já teve um acordo com as pessoas, a própria empresa entrou em acordo com as pessoas ali que foram afetadas. A empresa, a partir de amanhã, ela apresentará um plano de trabalho das ações que ela vai atuar sobre a ponte. E também nós temos uma previsão de 60 dias para a execução de melhoria dessa obra. Presidente, não sei se o senhor concede mais um minutinho para finalizar. Para concluir. O que eu quero apontar aqui, que hoje, realmente, às vezes é fácil a gente apontar dedos, mas vendo da parte de engenharia, da parte técnica, realmente é algo complicado, né? Eu conheço os engenheiros que trabalham nessa obra, conheço o próprio engenheiro da empresa, sei da idoneidade dele, sei da preocupação dele com a obra, tenho certeza que ele jamais faria algo que ele não estivesse amparado de conhecimento técnico. Inclusive, possui engenheiros dessa obra, que eles, além de especializações, são conselheiros do CREA, foram presidentes do SEAB, e enfim. Então, assim, hoje é fácil a gente apontar dedos, mas a gente tem que ver realmente, fazer toda uma análise para ver tudo o que aconteceu historicamente e tecnicamente. Obrigado, presidente, obrigado, vereadora, vereadores. É só um ponto que eu trouxe para a gente refletir um pouco do que pode ter ocasionado o problema na ponte. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra